Lá em Alma 37, nós vimos que Elamã, ele recebe uma designação muito especial. Ele ia ser o historiador nefita. Isto é, ele ia ser o mantenedor de todos os registros nefita e seu historiador. Lá no versículo 15, Alma, o pai de Elamã, dá uma advertência muito séria a Elamã. Ele diz assim, que se Elamã se rebelasse contra o Senhor, aquelas coisas sagradas que foram confiadas a Elamã seriam tiradas dele. Esse texto nos deixa perceber que os historiadores nefita eram homens fiéis, homens retos. A qualidade deles era qualidade similar à de um profeta. Entretanto, a gente nota que em outro momento da história nefita, mais ou menos situado ali nos livros de Jarom e Omni, vemos que alguns historiadores, eles não eram tão fiéis assim, eles não eram tão retos assim. O próprio Omni diz que ele era um homem iníquo. A gente percebe também que outros historiadores, eles não têm muito cuidado, não têm muito zelo com essa responsabilidade, com essa designação especial. Então, como é que se explica que em um momento da história nefita, estes homens eram tão fiéis, que tinham qualidade de um profeta, e em outro momento, em um ponto específico ali, a gente nota que alguns não estavam muito aí para essa sua designação. É que de Nef, primeiro Nef, até mais ou menos o livro de Omni, a sucessão entre historiadores era uma sucessão hereditária. Ou seja, era passada de pai para filho, de irmão para irmão e assim por diante. Era uma sucessão obrigatoriamente hereditária. Então, de primeiro Nef até Omni, ali Amaleque, que foi o último historiador nessa sucessão hereditária, todos os historiadores eram parentes entre si. Então é possível que alguns deles receberam essa designação, mas por força da obrigatoriedade da sucessão hereditária, do que pela vocação, pela espiritual, digamos assim, ou por interesse de uma designação especial. Mas isso mudou. Amaleque registra lá em Omni, versículo 1, versículo 25, que ele começou a envelhecer, ele não tinha mais descendentes. Então ele decidiu repassar as coisas sagradas que estavam com ele para o rei Benjamim, porque ele sabia que o rei Benjamim era um homem justo, um homem reto, um santo, um homem profeta de Deus. A partir daquele ponto, então, a sucessão parou de ser hereditária, mas foi uma sucessão por meio de retidão. Embora alguns desses que receberam os anais, e alguns desses historiadores, eles fossem parentes entre si. Do rei Benjamim passou para rei Mosia, que era filho de Benjamim. Mosia II. Rei Benjamim, Mosia II, passa então para Alma. Eles não eram parentes entre si. E Alma passa para Elamã, que era seu filho. Elamã passa para Siblom, que era irmão de Elamã. Siblom passa para Elamã, que era filho de Alma. E Elamã passa para Nef, que era seu filho, assim por diante. Até que lá no momento mais na frente, Amoron passa para Mormon. E eles não tinham qualquer tipo de parentesco entre si. Então, na verdade, em um momento da história nefita, a sucessão era obrigatoriamente hereditária, e em outro momento, a sucessão era por retidão, por inspiração do Senhor. Aqueles que recebiam realmente eles precisavam ser e eram homens retos.